Jesus tem algo novo para realizar na sua vida. E o poder dele não se limita às suas limitações. O poder dele não se limita à doença, à morte, à sepultura e muito menos ao que você achava que já não havia mais jeito, ao que você achava que já estava perdido. Há quantos anos você passa por essa mesma situação? O poder de Jesus não se limita às suas limitações. Quem tem problemas é você, quem tem doença é você, quem tem problemas é você. Jesus é poderoso para te salvar, curar e libertar. E ele vai restituir tanto você fisicamente quanto espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Você crê? Então já curte esse vídeo, já compartilha com quem você acha que vai ser abençoado, abençoada também com esse vídeo. Já comenta aí o seu testemunho, comenta aí, eu quero receber essas bênçãos para minha vida. E além disso também se inscreva no canal, esse é um canal de transmissão das mensagens do Evangelho, o canal Mensagens da Ana, e aqui eu transmito mensagens que Jesus vem e trazendo para o meu coração. E a mensagem de hoje é sobre o renovo de Deus para a sua vida, é o quanto Deus transforma a sua vida em todas as áreas. Sabe quando você vem pedindo uma coisa para Deus e você acha que Ele só pode te dar aquilo, porque você, na sua visão limitada, você só consegue enxergar aquilo, mas Jesus tem muito mais para a sua vida e você nem sabe, você só vai saber se aproximando dele? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui em Marcos 5, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Marcos 5, a partir do verso 21, a gente vai ler o seguinte, na minha Bíblia, no título, tá assim, o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Você crê que Jesus tem poder sobre a doença, sobre a morte? Então declara aí, eu creio. E aí, aqui no partir do verso 21 vai dizer assim, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão, Marcos 5, a partir do verso 21, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, o principal da sinagoga, e o nome dele era Jairo. E ele, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Então, o que está acontecendo aqui? Jairo era um dirigente principal da sinagoga, e ele foi clamar aos pés de Jesus porque a sua filha estava doente, quase morrendo. Então, o testemunho de Jesus naquela época, e até hoje, claro, era que aonde ele toca a milagre, aonde ele toca a cura, está tendo cenário de morte, está tendo cenário de doença, está tendo cenário de dor, mas as mãos do mestre tocou, vem cura, vem transformação. Esse é o testemunho de Jesus, porque afinal, por onde ele passava e ele impunha as mãos, por onde ele passava e ele tocava, todo mundo ficava sabendo que ele curava e milagres aconteciam. Então as pessoas já estavam ouvindo falar dessa fama de Jesus, por isso Jairo recorreu até ele nesse momento. Só que acontece que enquanto Jesus está a caminho da casa de Jairo, a Bíblia vai contar que uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 25. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia, fluxo de sangue muito forte. E ela padecera muito, sob o cuidado de vários médicos. Então, uma mulher que já estava muito tempo ali sofrendo. Ela gastou tudo o que tinha com esses médicos, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, quero que você repita comigo, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensou, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos,
O Senhor vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou ou a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, algumas pessoas da casa de Jairo, lembra de Jairo? O dirigente da sinagoga, algumas pessoas chegaram da casa dele e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, Jesus. Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, em outras versões, ignorando o que eles disseram, disse ao dirigente da sinagoga Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou a criança pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, se levante. Imediatamente. Repita comigo essa palavra com fé. Imediatamente, porque é o que Deus tem hoje para a sua vida. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Bom, essa palavra de hoje, ela é muito forte em vários sentidos. Porque o que Deus tem para falar hoje para você é o seguinte: você vem em mim com uma intenção. Você vem aos meus pés buscar o que a minha mão pode te oferecer com uma intenção. Mas o que eu tenho para você, eu vou te dar o que você precisa. Não é que o Jesus não vai te atender. Ele vai te dar o que você precisa. Mas ele tem um projeto ainda infinitamente maior para a sua vida. Porque, veja bem, no caso aqui de Jairo, Jairo era o principal da sinagoga. O que era a sinagoga naquela época? Era uma espécie de templo judaico, em que os judeus prestavam cultos de adoração. Então, o que era a sinagoga naquela época? Era um lugar que já estava rolando a fama de Jesus, e o pessoal lá, os líderes, não gostavam muito de Jesus, justamente pela sua fama de fazer milagres. Achavam que Jesus era mais um curandeiro. Então, já tinha sido decretado naquela época que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, não poderia mais nem ir à sinagoga. Jairo, sendo líder da sinagoga, teve que abrir mão de todo o status, de todo o título, e se prostrou aos pés de Jesus. Simplesmente porque ele estava numa situação que era o seguinte: vida ou morte. Minha filhinha está morrendo. Eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. E eu reconheço que esse homem pode fazer. Ele creu em Jesus. Só que talvez se ele não estivesse passando por essa adversidade, a fé dele não se manifestaria. Porque tem adversidades que fazem isso com a gente. Ou elas te derrubam para sempre, ou elas te levantam e fazem você manifestar um nível de fé que você não manifestaria em dias comuns. Talvez em dias comuns, Jairo jamais tivesse confessado que Jesus era o Senhor. Mas o que permitiu ele estar no melhor lugar que alguém pode estar, que é aos pés de Cristo, foi aquela enfermidade da filha dele, que fez ele se achegar aos pés de Jesus e clamar: venha até a minha casa, pois eu sei que você pode fazer algo por ela. Ele não só confessou que Jesus era o Salvador. Ele confessou que só Jesus tinha poder para resolver a vida dele. Chamou ele para adentrar a casa de Jesus. E os líderes religiosos sabendo de tudo. A moral do Jairo na sinagoga já tinha acabado ali. Porque tem horas que você tem que escolher ou é a sua reputação ou é Jesus. Tem horas que você tem que escolher ou é continuar sendo popular na rodinha dos amigos
ou é Jesus. Ou é continuar prezando pela sua zona de conforto social, ou é Jesus. Só que no meio do caminho, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, e por que Jairo está fazendo isso? Porque o testemunho que Jesus tinha naquela época, eu estou falando naquela época que é a época que a fama de Jesus estava se espalhando, era o quê? Onde Jesus toca, a cura, a milagre. Então, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, uma multidão está em volta dele querendo que ele tocasse a multidão. Ele tocasse cada pessoa. Então tá todo mundo apertando de lá, apertando daqui. Só que no meio dessa situação, acontece uma coisa muito engraçada. Uma mulher que havia mais de 12 anos sofrendo de hemorragia, sofrendo com esse problema do fluxo de sangue, ela se encontra numa situação bastante difícil, talvez até mais difícil do que a de Jairo. Na clara, porque a filha de Jairo estava quase morrendo. Ele vai perder todo o prestígio social. Pois é, mas e o que é pior? Você perdeu o seu prestígio social em prol de uma cura da sua filha, mas em compensação, essa mulher aqui que eu estou falando, ela não só não tinha prestígio social, ela não era vista como gente mais na sociedade. Porque deixa eu te explicar uma coisa, na cultura judaica daquela época, de acordo com a lei de Moisés, quando uma pessoa sangrava, a mulher, até mesmo na época da menstruação, ela não podia se achegar ao templo para prestar cultos de adoração, ela tinha que ficar separada, porque isso é considerado impuro. Então, muitas vezes, quando essa mulher estava passando, ninguém queria tocar nela. Então, ela tinha que ficar, às vezes, até gritando, eu estou impura, para sinalizar que ninguém podia tocar nela, senão se tornaria impuro também. Então, ela era uma mulher intocável, ela era uma mulher impura. Essa cultura denominava essa mulher assim. Então, se ela tinha alguma paternidade, se ela tinha alguma maternidade, já se tinham se afastado dela, porque ela não estava nessa situação há 1 ou 2 ou há 7 dias. Ela estava fazendo isso, nesse sofrimento, há 12 anos. Deserdada, mal vista pela sociedade, excluída da sociedade, na terra dos esquecidos, há mais de 12 anos, sofrendo nas mãos dos médicos, porque ela ia aos médicos para tentar uma cura e ela só piorava. E aquele cenário de dor parecia não acabar, porque naquela época não era uma doença do tipo que as pessoas vão ficar com pena de você, vão querer te visitar. Não, era uma doença que as pessoas tinham nojo de você, te viam como imunda pela sociedade. Então, a pena daquela mulher, a penitência dela, não era só estar doente, quase morrendo. A penitência dela era não poder ir no culto. Se fosse trazer para os dias de hoje, ela não ia no templo, ela não ia na sinagoga. A sinagoga que o Jairo liderava, provavelmente o Jairo não deixava ela entrar também. Não posso afirmar isso diretamente. Mas provavelmente o pessoal que liderava junto com Jairo tinha que governar, tinha que vigiar para que ela também não entrasse, porque eles tinham que proibir os impuros de entrar no templo. Então, se fosse nos dias de hoje, era como se a gente não deixasse uma pessoa ir para a igreja porque a pessoa está doente. É tipo isso. Então, você imagina a saudade que essa mulher tava de cultuar. Você imagina a saudade que essa mulher tava de ser abraçada, de ser tocada, de se sentir filha, de se sentir digna e de ser curada, claro. Só que ela tinha um problema, um outro problema além desse. Ela tinha esperança em Jesus, assim como Jairo, só que tinha uma coisa. O testemunho de Jesus qual era? Que fez Jairo buscar ele. Onde Jesus toca, a cura. Mas como é que Jesus ia tocar nela se ela era impura? Ana Clara, mas ele é Jesus. Explica isso para os fariseus. Explica isso para as tradições daquela época. Não tinha como explicar. Então, ou ela tinha duas opções. Ou ela se comparava com Jairo e pensava, eu nunca vou ter condições, porque eu não tenho esse status que esse homem tem. Eu nunca vou ter condições de levar esse homem para Jesus para minha casa, que nem esse homem está fazendo. Eu nunca vou ter condições de viver o que esse homem está vivendo, de viver esse milagre, porque nunca na minha vida que esse homem vai poder me tocar, porque eu sou impura. Então é melhor eu me conformar com a minha realidade. Eu não posso ser tocada por ninguém, nem por quem cura.
Então o meu destino é ficar enferma para sempre. Porque quando você se compara com uma realidade que não é sua, seja ela qual for, é assim que você se encontra, estagnada, estagnado. Mas não, ela preferiu. Ela preferiu fé é expectativa naquilo que ainda não se vê. Ela preferiu criar uma expectativa diferente. Peraí, ele não pode me tocar. Ele não pode me tocar. Mas e se eu tocar nele? Quer dizer, eu não posso tocar muito, mas se apenas na borda do manto dele, enquanto a multidão estiver passando, se eu me jogar aí, e se? O não ela já tinha, mas ela foi no e se dela. E no meio do caminho da casa de Jairo, o principal, o bambambam, o líder da sinagoga, o homem que ela podia ter se comparado e se afastado, no meio do caminho, ela se lança, toca na borda do manto de Jesus com esse pensamento. A Bíblia narra entre aspas essa frase: se eu tão somente tocar, serei curada, porque foi um pensamento interno dela. Quando ela toca, imediatamente ela é curada. Só que Jesus sentiu que dele saiu o poder, porque a multidão estava apertando ele, mas ninguém tinha tido essa ideia ainda, inovadora. Porque as maiores ideias de fé mais renovadoras vêm de quem tem as necessidades e é mais desprezado. Porque Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Então, se você está em condições em que as pessoas te desprezam, tenha atenção. Porque Deus pode estar inaugurando um método novo a partir de você. Essa mulher inaugurou um método novo. Todo mundo sabia que se ele tocasse, teria cura. Mas ela mostrou que se ela tocasse pela fé, ela também seria curada. Só que Jesus sabia que o problema não era só a enfermidade física. O problema era também a doença da alma. Porque afinal são 12 anos com a sociedade te julgando como imunda. Então Jesus poderia ter deixado ela pegar a bênção dela e ir embora. Mas lembra que eu disse que Jesus tem muito mais para a sua vida? Ela foi curada, mas Jesus fez ela confessar a fé dela e olhou para ela e disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Primeiro, cura a alma. Chamou de filha uma rejeitada. Deu a paternidade de volta para ela. Segundo, fique livre do seu sofrimento. Acabou o sofrimento, acabou padecer na mão de um monte de médico. Você é livre. Fique livre para adorar e ir para o templo. Ninguém pode te barrar mais, você é pura. Eu te purifiquei, minha filha. Enquanto isso, no caminho da casa de Jairo. E eu imagino Jairo pensando, meu Deus, porque Jairo, a gente não sabe o que passou pela cabeça de Jairo. Jairo pode ter pensado, caramba, essa mulher tão desprezada e eu aqui, na minha liderança, não consegui o que ela que chegou depois de mim já conseguiu. Ou então ele pode ter pensado, se no meio do caminho Jesus já fez isso, então eu vim na pessoa certa. Porque imagina o que ele vai fazer quando chegar no destino. Só que quando chega no destino, que é a casa de Jairo, eles recebem uma notícia. Jairo, olha só, não incomoda mais o mestre não. Deixa Jesus para lá. Porque a sua filha, que estava quase morrendo, então esquece o quase. Já está rolando quase um velório aqui. Ela já morreu. A menina já estava morta. Uma menina de 12 anos de idade, a qual Jairo veio buscar cura em Jesus, a qual Jairo abriu mão de tudo, de status, de tudo. Porque a fé de Jairo era aquela, que se ele a tocasse, a menina seria curada. Só que pensa bem comigo, uma coisa é você ter fé que se Jesus tocar vai curar.
Outra coisa é você ter fé que se Jesus tocar, vai ressuscitar. Jairo não tinha essa fé amadurecida ainda. Mas Jairo então recebe essa notícia. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus não fez caso do que eles disseram. Em outras versões, Jesus ignorou o que eles disseram. Sabe por quê? Porque Jesus não tem comprometimento com quem fala ao seu redor a respeito dos milagres que você tem para viver. Ana Clara, mas estão falando que eu não vou conseguir. Ana Clara, mas estão falando que é impossível. Mas estão falando que uma pessoa como eu, que se drogava, uma pessoa como eu que se prostituía, uma pessoa como eu que vivia bebendo, farreando, estão falando que eu não dou para nada, não. Sabe como Jesus está agindo com essas pessoas agora? Eu que vivi, tenho esse problema de depressão, crise do pânico, nunca vou conseguir avançar na minha carreira, nunca vou conseguir tirar esse projeto do papel. Tô vendo gente que estava desistindo de sonhos aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para essas pessoas que estão ali te desmotivando, ou até para esses pensamentos que você pensa que são seus, mas não são, te desmotivando? Não faço caso disso. Tô nem aí, tô ignorando, porque eu não tenho compromisso com esse tipo de pensamento, nem com esse tipo de fala alheia. O meu compromisso é com a sua fé, com a sua expectativa que você coloca em mim. Então, a partir do momento que a sua expectativa está viva, tens vida aí, tem esperança. Então, Jesus cuida da expectativa de Jairo, porque é isso que importa para ele. Ele chega para Jairo e fala: olha, não tenha medo, tão somente creia. Jairo se apega na palavra de Jesus. Jesus afasta todo mundo, porque tem horas que você vai ter que deixar a multidão bem quietinha. A multidão já estava lá fazendo com flauta, porque naquela época era costume contratar músicos para chorarem, tocarem flauta nos velórios. A multidão já estava lá. Jesus foi lá e falou: gente, para, ainda tentou conversar. A multidão começou a rir dele. Aí foi ali que Jesus afastou todo mundo, só deixou Pedro, Tiago, João e a menina e Jairo e a mãe. E Jesus falou: menina, levante-se, eu ordeno. E a menina que estava morta levantou. E Jesus, no final, ainda fala assim para a mãe dela: é bom dar alguma coisa de comer a ela deve estar com fome. Ainda se preocupa com a necessidade da menina. É esse o teu Deus. Essa palavra aqui foi de Marcos 5, a partir do verso 21, se você quiser, você medita em casa. Pode parecer um livro de histórias. Alguém pode ter colocado na tua mente que isso daqui é um livro de histórias. Mas isso daqui é a palavra da vida, do caminho, da verdade e a vida. Aprenda uma coisa, quando você botar na sua cabeça que isso daqui não é antiguidade, que essa é a palavra da verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ele e a sua palavra são um só, que ele é a palavra dele. A partir do momento que você tem uma palavra dele no coração, você tem ele no seu coração, quando você botar isso na sua cabeça, você vai romper e você vai vencer. Mas enquanto você ficar com pensamentos limitantes de eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, quando eu largar tal coisa eu vou, eu pequei hoje, eu não vou conseguir, eu pequei recentemente, eu não tenho constância devocional. Cara, você quer falar de erros? Eu tenho um monte, mas eu não desisto porque ele morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você também. Ele morreu na cruz por você. Derramou o sangue dele carmesim para que você fosse purificado por meio dele. Mas sem ele, você não consegue fazer nada. Ana Clara, mas eu tô assistindo esse vídeo aqui, Ana Clara, na internet. Nem sei quem é você. Como é que eu vou me converter agora? Quer que eu entregue minha vida para Jesus? Sei nem qual igreja eu vou congregar. Detalhes, Jesus já arruma para você depois. Jesus não chegou, arruma uma comida para a menina. Não, Jesus chegou, menina, levante-se. O importante era a menina levantar. O que ela ia comer era depois.
porque ela devia estar com fome. Jesus sugeriu isso. Mas depois que resolve isso, primeiro, antes de prover o alimento, primeiro prover que ela levante. Então Jesus quer te ver de pé. Depois ele provê com qual igreja você vai congregar, o que você vai fazer. Mas primeiro fecha a porta do teu quarto e ora. Que ele vai te ouvir. Senhor, abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo, que está afastada, que está desarraigada, que está perdida, sem direção, muitas vezes está aflita, Senhor. É uma pessoa que te ama, mas que não consegue confessar a fé em ti, como a mulher do fluxo de sangue fez. Ou é uma pessoa que não quer abrir mão do status, como Jairo fez. Ou é uma pessoa que simplesmente tem vergonha, tem timidez. Senhor, que essa pessoa entregue a vida dela para o Senhor. Que o nome dela seja escrito no livro da vida. Dá direção dos irmãos, da congregação. Dá direção, Senhor, mas dê forças. Escreve o nome dela no livro da vida. Da salvação para ela, para essa pessoa e para a casa dessa pessoa. E abençoe essa pessoa, que a palavra de fé e ousadia estejam no coração dela, em nome de Jesus, amém. Eu profetizo que Jesus vai trazer milagre e dignidade para a sua vida, assim como foi para a vida de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Porque Jairo podia até pensar que tinha dignidade, porque ele estava lá no prestígio. Mas ele ganhou dignidade, não quando ele estava bam, mas quando ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe com quem estiver precisando. E que Deus te abençoe.